Graças a Deus por mais um domingo. Estamos reunidos como igreja para refletir na palavra do Senhor, para meditar na lei do Senhor, para dizer que Ele é santo, justo, bendito e guardar em nosso coração a santa palavra de Deus. E na noite de hoje, Deus reservou esse momento especial para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E eu espero que vocês fiquem comigo durante toda a pregação, porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Não foi à toa que você veio para esse lugar. Não foi à toa que nós chegamos até aqui. E nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Bendito. Palavra do Senhor, sem muita demora, em Provérbios, foi lido agora há pouco pelo pastor. Como Deus é lindo e maravilhoso, Ele confirma a sua palavra. Deus, Ele confirma a sua santa palavra. E o pastor começou um raciocínio que será dado a sua continuidade com a palavra que o Senhor reservou para nós na noite de hoje. Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o 23. Vou aguardar um pouquinho para que a igreja possa localizar e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Provérbios capítulo 4, versículo 20 até o versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Feche seus olhos mais uma vez e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor Deus poderoso, nessa noite, Pai, mais uma vez chegamos a esse prédio, a esse loteamento, a esse lugar, para refletir na Tua palavra santa. Muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia e a liberdade que temos de louvar o Teu nome e meditar na Tua lei. Espírito Santo, fala mais uma vez aos nossos corações. Por mais uma vez, Senhor, quebrando os nossos corações, abre os nossos ouvidos, nossos olhos, para escutarmos a Tua voz através da Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Então eu gostaria que você ficasse comigo durante alguns minutos, para que a gente possa refletir juntos nesses 3 versículos. O interessante é que nesses dias nós estivemos aqui, para ser mais preciso, sexta-feira, alguns irmãos estiveram aqui, irmão Cristiano, irmã Lucineide, esteve orando lá em casa, cuidando das crianças, foi um suporte que ela nos deu. Eu sou muito grato a Deus por ela ter ficado com as crianças, porque se elas não tivessem ficado com as crianças, nós não teríamos vindo para cá. O irmão Paulo esteve aqui, tia Paula, nossa pastora Paula, que esteve aqui,
Larissa esteve aqui, eu estive aqui, a Maiara esteve aqui, esqueci de ninguém não, né? E nós chegamos aqui nesse prédio. Oi? O Cristiano foi o primeiro que eu falei. E nós estivemos nesse prédio, irmãos, para fazer uma faxina. Nós estivemos aqui nesse prédio porque, de forma coletiva, nós nos organizamos para fazer uma grande limpeza. Limpamos corredores, limpamos aqui dentro do prédio. O Cristiano deu uma força grande limpando as janelas. Maior limpador de janelas de todos os tempos, está aqui, irmão Cristiano. Nós passamos a esponja no chão, limpamos o banheiro. A Larissa e a Maiara e a tia Paula também contribuíram de forma fundamental. O pastor Paulo chegou no final do dia exausto. E nós, para que fizéssemos esse trabalho de limpeza, pois não? Irmã Lia, lá da Iparana, estava orando por nós. Eu tenho certeza que o coraçãozinho dela estava aqui, né, irmã Lia? Do irmão Laurindo também. Mas estavam dando suporte das suas casas, orando pela igreja do Senhor. Boa lembrança do pastor Paulo. E nós estivemos aqui para fazer essa faxina. E para fazer a faxina nós precisamos de ferramentas. O trabalho foi árduo. Ficamos aqui até depois das 10 horas, 10h30 mais ou menos, ficamos por aqui. Ficamos cansados, sentimos dores nas costas, dores nas mãos, dor de cabeça, dor na coluna. Mas ao acabar a faxina, ficamos satisfeitos. Olhamos para o prédio limpinho, cheiroso, sem as manchas no chão, pelo menos a maioria delas. Olhamos um para o outro. E na hora do lanche a gente ficou tão feliz, tão satisfeito. A sujeira que estava aqui precisou ser identificada, limpa e removida. Mas por quê? Para que a faxina viesse a acontecer, nós precisamos reconhecer, nós precisamos entender o senso de urgência. E nós precisamos querer fazer a faxina. A primeira coisa que eu entendo dessa pequena introdução, e vocês vão já entender o porquê que eu estou contextualizando o cenário da faxina, é que nós reconhecemos que o prédio estava sujo. A gente percebeu que tinha umas sujeiras nesse prédio, identificamos os locais onde existiam sujeira e lá nós fomos agir para retirar a sujeira. Por que o prédio precisava estar limpo? O motivo de ser da faxina era o evento do sábado. A necessidade, o senso de urgência de deixar esse prédio limpo, porque na manhã seguinte iria acontecer a festinha das crianças. E nós, depois de reconhecermos que o prédio estava sujo, depois que nós fizemos a identificação dos pontos de sujeira, percebemos que ele precisava ser limpo, nós decidimos limpar o prédio. A nossa vontade foi deixar o prédio limpo. As nossas ações, elas são cativas das nossas motivações. E nós estávamos motivados em deixar esse prédio limpo para o evento do sábado. E eu quero conversar com você na noite de hoje sobre os cuidados bíblicos com o nosso coração. O que é que a Bíblia nos orienta em relação aos cuidados que temos que ter em relação ao nosso coração? O nosso coração, como casa, também pode acumular sujeira em determinados pontos da nossa vida, da nossa existência, em determinados segmentos da nossa existência, da nossa vida, como pai, como esposo, como namorado, como pastor, como diácono, como servo, como mulher, como homem, como filho. Nós temos identificado
que existem pontos que precisam ser limpos. Mas limpos por quê? Porque Deus não habita em tendas e em templos feitos pelas mãos humanas. Ele habita em nosso coração. E Deus é santo. Deus é santo. E Ele não convive com o pecado. E o nosso coração, como casa, ele precisa permanecer limpo. Esse prédio, minutos depois do evento, ficou sujo. A sujeira voltou. Como o pecado vem e vai, como o pecado deixa marcas nas nossas vidas, mas no sangue de Jesus nós temos a limpeza no nosso coração. Existem áreas nas nossas vidas que precisam ser limpas, tratadas. Vamos começar com o nosso coração. Seguir a orientação de Salomão, porque ele nos alerta para antes de qualquer coisa. Salomão chama a nossa atenção para que nós venhamos a guardar o nosso coração, porque dele vão brotar as fontes da vida. Então fique comigo até o final dessa exposição, porque Deus vai falar conosco através da sua palavra. Estamos diante de uma passagem que ficou conhecida pelos escritos de Salomão. Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Salomão, que escreveu Provérbios, que escreveu Cantares, que escreveu Eclesiastes. Esse homem nos orienta a guardar o nosso coração. E eu quero que você perceba que do hebraico, língua escrita da época do Antigo Testamento, guardar significa confinar, prender, aprisionar, estar vigilante, colocar no cárcere e ficar observando. A palavra hebraica vem de mishma, que significa guardar, prender, deixar cativo. Uma das ordens mais importantes da Bíblia Sagrada: guardar o nosso coração. E essa ordem foi escrita há quase 3.000 anos e é extremamente atual. O nosso coração, se poluído, todo o corpo será poluído. É como a fonte, uma nascente de um rio. Se na nascente desse rio houver poluição, sujeira, todo o rio vai estar sujo e contaminado. Por isso, antes de qualquer coisa, guarde o seu coração. Coração do hebraico vem de âmago, personalidade, teu ser interior, as suas emoções, as suas vontades. Coração do hebraico vem de alma, vem de volição, vontade, vem de ser interior. Então aqui a orientação de Salomão não é necessariamente para você guardar o órgão coração. Não estou falando de no aspecto biológico, mas no aspecto espiritual. Guarde o seu coração, guarde a sua vontade, guarde as suas emoções, guarde o seu ser interior, a totalidade do teu ser interior. Falar de coração é tão importante que essa palavra na Bíblia aparece centenas de vezes. Só no Antigo Testamento essa palavra recorre 695 vezes. No Novo Testamento essa palavra aparece 156 vezes. Se você for bom de matemática, acho que nós passamos de 800 vezes as repetições desse termo, coração. E é sobre coração, essencialmente, que nós vamos falar na noite de hoje. No versículo 20 da leitura que nós fizemos,
Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Nós percebemos alguns detalhes que fazem a diferença. O primeiro detalhe, a forma como nós somos chamados. Filho meu. Existe um Pai que nos ama. Existe um Pai que é nosso. Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai, somos propriedade de Deus. E Ele nos chama de filhos. E é tão bom escutar isso do Senhor. Filho meu. Você não é órfão. Você não foi abandonado, nem está abandonada, nem abandonado. Porque você tem um Pai que ama você. E nas palavras de Salomão existe um alerta para nós que somos filhos. Essa ideia de carinho, essa ideia de paternidade é um chamamento, é um alerta para a atenção às palavras do Pai. Atenta para as minhas palavras, fique atento para o que eu estou falando para você, para os meus conselhos, para as minhas orientações, para a minha lei, para os meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos. E quando falamos de dar atenção hoje, sobretudo hoje, nós falamos de um grande desafio. Eu estava conversando com o irmão Cristiano há mais ou menos 2 dias atrás sobre o desafio de manter-se atento. A nossa atenção hoje é muito difusa. Muita gente não consegue ficar concentrado por alguns minutos sequer, mesmo que esteja sendo pregada a palavra do Senhor. Mas precisamos lutar contra isso, contra a desatenção em relação às orientações bíblicas de como devemos proceder. Atenção, primeiro, ao que está sendo exposto. E aqui nós temos palavras de vida. Nada mais, nada menos que a lei do Senhor. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção na noite de hoje, dentre as outras, é: você está atento ao quê? Você está focalizando a sua atenção principalmente onde? Deus não está preocupado com o teu look. Deus não está preocupado com a minha retórica, com a minha fala. Deus não está preocupado com o sapato que você veio hoje. Deus não está preocupado. Talvez você sim, mas Deus olha para o seu coração, porque Ele não se deixa levar pelas aparências. Ele sonda os nossos corações. E a nossa atenção tem que estar focada nas palavras e no ensinamento da lei do Senhor. A atenção a quem está falando também é importante, não só ao assunto, mas quem é que está falando. Aqui nós temos a mensagem de um pai para um filho, uma mensagem importantíssima de um pai que ama um filho. Então a atenção tem que ter 2 motivos aqui. Primeiro, porque é o pai que está falando. Segundo, porque existe uma mensagem de vida nessa fala, nessa orientação. Provérbios 4:21: não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Então a tua visão tem que ser focada, direcionada, e você tem que guardar no teu mais íntimo cada orientação de Deus para a sua vida. Guardar na sua profundidade, no lugar onde ninguém mais chega, é onde o Senhor chega. No lugar mais precioso do teu coração, mais seguro, assim guarde a lei do Senhor. Versículo 22: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aqui nós estamos falando das consequências de dar atenção à orientação de Deus. Como aqui estamos falando de orientações espirituais, estamos falando também de vida e saúde espiritual.
para cada um de nós, para mim e para você que está me escutando. Quando damos ouvidos ao nosso Pai e guardamos no nosso coração a sua orientação, teremos vida. Quando não fazemos isso, seremos mortos pelo pecado. Ou teremos almas doentes e amarradas ao poder maléfico do pecado. Versículo 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aí eu volto para o começo, antes dessa exposição. Guardar significa prenda, esconda, proteja, como um pastor protege as ovelhas. Pastoreie o seu coração, seja o pastor do seu coração, coloque o seu coração num aprisco, para que os lobos não venham devorá-lo, para que os lobos não venham atacá-lo. Precisamos guardar o nosso coração, mas guardar o coração significa guardar o nosso ser interior, guardar os nossos pensamentos, guardar as nossas emoções, guardar as nossas intenções, guardar a nossa alma. Sobre tudo que se deve guardar, ou seja, a prioridade na sua vida é guardar o seu coração. Esse é o senso de urgência, é o senso de necessidade. Existe um perigo enorme quando somos displicentes em relação ao cuidado com o nosso coração. Proteger, esconder e defender o nosso coração é um desafio, porque o que acontece no teu coração afeta todo o teu corpo, todas as tuas ações e as tuas decisões. O que acontece no teu coração vai direcionar toda a tua realidade espiritual. E isso é muito intenso, muito forte. Porque quando falamos de espiritualidade, também falamos de eternidade. Somos seres eternos. Fomos chamados para a eternidade, com Deus nos céus, ou uma morte eterna. E tudo isso está e converge do nosso coração. Porque se o nosso coração está cativo à lei do Senhor e foi resgatado pela graça do Senhor, a nossa espiritualidade está garantida, porque somos filhos parecidos com o nosso Pai. Mas se somos pessoas rebeldes e não damos ouvidos à lei do Senhor, a palavra de Deus, quando não guardamos essa palavra no nosso coração, o nosso coração se enche de tudo que é imundo, e não há lugar para a imundície nos céus e na eternidade. O que a Bíblia diz sobre o nosso coração? O que a Bíblia diz sobre o coração do homem? Eu vou falar agora uma porção de versículos aqui. Eu não vou falar os mais de 800 versículos sobre o coração, não há tempo para isso, mas eu selecionei alguns. E o primeiro para nossa reflexão está escrito lá em 1 Samuel 16:7. E nesse versículo, nessa passagem, temos uma orientação, porque o nosso coração também é o centro da atenção de Deus. Porque assim diz a palavra do Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele vê o coração. E eu vejo nisso algo muito bom e algo muito perigoso. Porque por mais que as pessoas desconfiem das tuas intenções, Deus viu. Por mais que as pessoas te interpretem da pior forma possível, Deus sabe. E vice-versa. As pessoas podem ter tido uma interpretação muito boa, muito legal
daquela sua atitude, por mais ruim que ela tenha sido criada no seu coração. A intenção errada. Deus está sondando o teu coração nessa hora, como Ele sonda o meu coração, e Ele chega em lugares em que nenhum homem chega, Ele descobre o que nenhum homem viu, Ele vê o que nenhum homem consegue ver, Ele tem um controle de tudo e de nada, nem de ninguém nós podemos escapar em relação a Deus. Não podemos fugir aos olhos do Senhor, porque Ele sonda os nossos corações. Ele vê o que é bom e Ele vê a maldade que está escondida no nosso coração. E quando eu falo no nosso coração, eu também estou incluso nisso. Passamos aí quase uma semana e fomos bombardeados por mensagens de Deus e mensagens do mal. E o que você guardou no seu coração? Em canções, em frases do Instagram, em imagens do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, nas propagandas, nos jornais, nos filmes. O que você tem acumulado no seu coração? Deus está vendo o teu tesouro. Em Romanos 6,17, a palavra do Senhor nos orienta em relação ao nosso coração: obediência sincera à lei do Senhor. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, ou seja, com sinceridade, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Salmo 51:10. O que a Bíblia fala sobre o coração do homem no Salmo 51:10? Necessidade de pureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Precisamos assim orar ao Senhor, como o salmista orou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, separado, santo, e um espírito que não se abala, estável. O que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Em Ezequiel 36:26, uma promessa de mudança. Quando Deus promete tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, quando Deus promete quebrar a insensatez, quebrar a insensibilidade do coração de pedra e colocar um coração de carne, assim diz a palavra do Senhor: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. A pedra dá a ideia de insensibilidade. A carne não, a carne é mais sensível. Porém, na noite de hoje eu quero te dizer: não existe coração tão duro que o martelo de Deus não quebre. Não existe coração tão rochoso que o martelo de Deus não possa despedaçar. E assim eu rogo e peço a Deus que Ele possa despedaçar o nosso coração, as pedras que tornam o nosso coração insensível, e que Ele possa trazer sensibilidade para que nós possamos perceber onde caímos, onde pecamos, onde falhamos, o que estamos fazendo que não é do agrado do Senhor. Porque o pecado não pode ser na nossa vida um cotidiano. O pecado na nossa vida deve ser um acidente e não um pecado sistemático e cotidiano. Jeremias 17:9 nos alerta em relação ao nosso coração. O nosso coração é enganoso. Olha o que diz a palavra do Senhor: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Enquanto a filosofia e as ideologias desse mundo clamam e pedem e orientam que você escute a voz do seu coração, faça o que o seu coração mandar, a Bíblia diz: cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso.
o seu coração, e do seu coração brotam coisas ruins. Você vai já perceber isso. Por isso, ao invés de escutar o seu coração, escute a voz do Senhor, que está escrita na sua palavra, que está sendo proferida agora para você e para mim na noite de hoje. Escute a voz de Deus e cuidado com o que o teu coração grita para a sua alma. O que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Em Hebreus 3:8, existe uma ordem para não endurecer o nosso coração, como fizeram na época que estavam vagando pelo deserto, como rebelião. Em Provérbios 3:5, devemos colocar o nosso coração sendo confiante a Deus e não na nossa capacidade. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Tem hora que o teu entendimento, a tua força, a tua habilidade, o teu conhecimento técnico de nada presta. E é tão bom quando isso acontece, porque a gente percebe o quanto somos carentes de Deus. Mateus 22:37 nos orienta a amar a Deus em nosso íntimo e com sinceridade. Respondeu Jesus: ame o Senhor do seu Deus, na verdade, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não é a metade, não é só 1/3 do seu coração, não é com 90% do seu coração. Aqui nós falamos de totalidade. Ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com a sua alma, com as suas emoções, com as suas intenções. Salmo 34:18 diz para nós: um coração quebrantado garante a presença de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que o nosso coração se quebrante diante do Senhor, porque Ele está perto. Ele está mais perto de você do que você imagina, e Ele escuta você quando de madrugada você ora e você chora. Ele escuta você quando você, no seu momento mais solitário, levanta a sua voz em oração, ou até mesmo quando você nem consegue mais orar, mas Deus está vendo o seu coraçãozinho lá, quebrantado, moído. Deus está aqui para resgatar esse coração, e Deus está aqui para abrir mais um sorriso no seu rosto, porque tudo está debaixo da sua vontade. Provérbios 27:19, assim diz a palavra de Deus: o nosso coração reflete quem nós somos. Você quer saber quem você realmente é? Olhe para o seu coração. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O nosso verdadeiro eu está exposto pelo nosso coração. E o que é legal, e muitas vezes é constrangedor, é perceber que, como a Bíblia fala, lá em Mateus 12:34-35, que a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração nos denuncia. Você quer saber quem realmente você é? Pergunte às pessoas as palavras que saem da sua boca. Faça uma autorreflexão. Que palavras têm saído da sua boca? São palavras de paz ou palavras de guerra? São palavras sinceras, ditas com amor, ou com aquela rigorosidade de uma razão que talvez você nem tenha? Quantas vezes nós temos errado em relação a Deus, e Deus tem sido piedoso, bondoso. É uma lição que Deus nos dá, que nós sejamos assim também uns para com os outros. A boca fala porque o nosso coração está cheio.
Assim disse Mateus, o registro de Mateus, quando Jesus falava com os fariseus: ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio do coração. Do que você tem enchido o seu coração? Violência? Fofoca? Promiscuidade? Mentira? Adultério? Idolatria? Tanta coisa ruim. Mas hoje Deus nos convida a encher o nosso coração dele, da sua palavra, a clamarmos ao Senhor: cria em nós, Senhor, um coração puro, e assim falar, sim, da lei do Senhor para as pessoas. E para concluir, eu quero chamar a tua atenção para duas perguntas. A primeira: por que devemos guardar o nosso coração? Salomão nos orienta que devemos guardar, mas por que devemos guardar o nosso coração? Primeiro, porque se não guardarmos o nosso coração e não o mantermos cativo, o pecado que habita nele vai tomar de conta de toda a nossa vida. Lembre-se de Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Por que devemos guardar o nosso coração? Porque dele procede tudo isso. Lembre-se do Salmo 66:18. O que esse salmo fala para nós? Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. O Senhor não vai me ouvir. Se eu baixar a guarda para o mal que habita em mim, Deus não vai me ouvir. E nós lutamos contra a nossa velha natureza. Quando nos convertemos, nós começamos a travar uma guerra contra as maldades que nasceram em nós junto com o nosso nascimento, porque nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu as nossas mães. A velha natureza lutando contra a nova natureza. A nossa vontade, o nosso coração é inclinado para o mal, e precisamos ter cuidado com isso. Existe um filósofo aí que diz que o homem nasce bom, e quem corrompe o homem é a sociedade. Mas eu não consigo entender isso, porque se o homem nasce bom e quem o torna mal é a sociedade, quem é que corrompe a sociedade? O homem, ele nasce mal, e a sociedade pode torná-lo pior, se for uma sociedade sem Deus. A única escapatória para a maldade que habita o nosso coração, desde o nosso nascimento, está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por que devemos guardar o nosso coração? Por que o Jean precisa guardar o coração dele? Por que a irmã Lia precisa guardar o coração dela? O Cristiano precisa guardar o coração dele? Por que cada um de nós precisa guardar o nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso, ele é vacilante, ele é flutuante, ele é oscilante, ele não é estável. Lembre do que eu falei para vocês no escrito de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Armadilhas, arapucas, decisões erradas em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ministério, em relação à sua vida amorosa, em relação a tudo que está perto de você. Se você for deixar-se levar apenas pela voz do seu coração, se prepare, porque você vai estar dando murro
em ponta de faca. Por que devemos guardar o nosso coração? Porque o nosso coração é dividido. Como assim o nosso coração é dividido? Olha o que a Bíblia fala no Salmo 87:11, versículo 12: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O nosso coração está dividido entre o que devemos fazer e o que fazemos de verdade. O nosso coração, ele está dividido entre as vontades que nos são mais agradáveis e o que a Bíblia tem para nós. E devemos orar ao Senhor para que nós possamos glorificar o nome dele com todo o nosso coração, unido à lei do Senhor, que está escrito na Bíblia Sagrada. Por que devemos guardar o nosso coração? Porque se nós não guardarmos o nosso coração, ele se tornará insensível, como está escrito lá no Salmo 119, versículos 69 e 70. Mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Engrossai-lhes o coração como gordura, mas eu recreio na tua lei. Aquele coração insensível é como se fosse um coração cheio de sebo, cheio de gordura. E aqui nessa simbologia nós temos um coração insensível, um coração rochoso, como nós lemos aqui, aquele que não se incomoda mais com o pecado, aquele que já vê o pecado como algo extremamente natural e inevitável. Por isso que eu digo para você, o pecado na sua vida, ele não pode ser natural, ele tem que ser um acidente. Porque quando a Bíblia diz que a carne é fraca, isso não é uma desculpa para você pecar, é um alerta para você não pecar. O pecado tornará o nosso coração insensível à lei de Deus. Daí a pregação não tem mais sentido, o louvor não faz mais você chorar, a oração já é feita só da boca para fora. E aí, meu irmão, é ladeira abaixo. Alguns pregadores comparam o coração do homem à mão de uma criança que nunca trabalhou na roça. Aquela pele fina nas mãos, que quando pega nas ferramentas, na enxada, na pá e etc., sentem dores, aparecem as dores, fica vermelho, porque aquela mão não está acostumada com trabalho pesado. Assim é o nosso coração quando não está acostumado com o pecado. Mas quando as mãos se acostumam com o trabalho pesado, ela fica grossa, ela fica insensível, não dói mais. Assim é o coração do homem quando torna o pecado algo natural. Assim é o coração do homem quando o pecado não é mais um acidente, mas uma constante, sem um arrependimento genuíno. Porque chorar nunca foi prova de arrependimento, chorar é prova de remorso. O arrependimento é visto quando abandonamos o erro e procuramos nunca mais fazer. Isso é arrependimento. E quando o coração está acostumado com o pecado, ele fica insensível ao mal, não dói mais. Sabe por que eu gosto da Bíblia? E ao mesmo tempo eu não gosto da Bíblia, eu quero que você entenda, é porque a Bíblia me envergonha, é porque tem textos na Bíblia que me colocam para baixo, porque a Bíblia desmascara quem é realmente o Jean, é porque a Bíblia me coloca contra a parede e fala assim: você é essa pessoa e você precisa se arrepender do seu pecado. E eu espero que a Bíblia possa envergonhar você também. Eu espero que a Bíblia também possa te colocar na parede como ela tem me colocado. A palavra do Senhor é essa palavra que faz isso conosco. Aleluia. Lembre-se de Hebreus: não endureçamos o nosso coração quando viermos a ouvir a voz. Quem já ouviu a voz de Deus nessa noite? Aleluia, Jesus. Quem já ouviu a voz de Deus, feche seus olhos aí nessa noite.
Se você já ouviu a voz de Deus nessa noite, não endureça o seu coração. E eu quero te dizer que você vai guardar o seu coração com a palavra de Deus. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai guardar o seu coração orando ao Senhor, orando sem cessar, vigiando e orando. Você vai guardar o seu coração, expondo o seu coração a Deus e ao seu líder mais sincero, levando as cargas uns dos outros e assim cumprindo a lei de Cristo. Eu quero que você faça uma análise do seu coração. Eu gostaria que você olhasse para o seu interior nessa hora. Analise o seu coração através de 4 coisas. A primeira, lembre-se do que você tem falado. Veja o que sua boca tem falado, pois a boca fala do que está cheio o seu coração. Quer conhecer o seu coração? Lembre-se de cada palavra que você falou, no seu trabalho, na sua casa, nas esquinas, nos corredores, no quintal, no ônibus. Quer conhecer o seu coração? Veja onde você fixa os seus olhos, porque onde você mais fixar os seus olhos, ali estará o seu tesouro. Seus olhos estão fixos nas suas metas, nos seus anseios profissionais. Eu te alerto que os teus olhos devem estar fixos no Senhor. Analise o seu coração, tentando ver o seu próprio semblante, o seu próprio rosto. Veja como está o seu coração, tentando se ver no espelho, porque o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O teu semblante também denuncia como está o teu coração. Se você é aquela pessoa sempre sisuda, mal-humorada, de cara fechada para tudo, é porque realmente o teu coração não está feliz. Porque se ele estivesse feliz, a Bíblia diz, não sou eu quem fala, é a palavra do Senhor quem diz para você nessa noite, o coração alegre aformoseia o rosto. E para finalizar essa análise, veja como estão os teus hábitos, as suas ações. Romanos 1:28. E como não querem saber o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus pensamentos maus, de modo que eles fazem o que não devem. Sua boca, para onde você olha, seu semblante e suas ações. Analise e veja como você é de verdade. Veja quem é você verdadeiramente, sem filtro, porque Deus não olha para as aparências, Ele sonda os nossos corações. Por isso, antes de qualquer coisa, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Amém. Graças a Deus.